O Atlético está vivo na Libertadores da América e muito por conta da vitória diante do Libertad nesta semana, com gols de Thomas Coelho e Agustín Canóbio. Enfim, duas das principais contratações da temporada resolveram para o Furacão. Como eles se encaixam nesse time de Luiz Felipe Scolari? Quais as diferenças entre eles? A partir de agora, no De Olho no Jogo. Para falar de Canóbio e Thomas Coelho, o time completo aqui no De Olho no Jogo. Mas antes, fica aquele pedido tradicional para você se inscrever aqui no canal, ajudar o De Olho no Jogo a seguir crescendo. Estamos nos aproximando da importante marca de 7 mil inscritos. Então você que está assistindo esse conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal e participe com a gente no De Olho no Jogo. Para começar a falar aí da vitória atleticana, mas especialmente desses dois personagens, autores dos gols da vitória do Furacão diante do Libertad, estou aqui com Guilherme de Paula e André Ribas. Guilherme, na live de quarta-feira, logo após o jogo, a gente brincou até, enfim, o Coelho estreou pelo Atlético, qual jogador chama mais atenção aí para o mercado, mas a boa notícia para o Furacão é que o retorno ali de quase 30 milhões de reais, ou acima de 30 milhões de reais nesses dois jogadores, enfim, deu uma resposta dentro de campo. Guilherme, tudo beleza? Tudo beleza, Piva? Um abraço para todo mundo que tá ligado aqui no canal. Cara, eu tava pensando exatamente nisso, né? A reflexão sobre o investimento que o Atlético fez. Porque esses dois representam a mudança de patamar do Atlético no mercado, especialmente. E essa foi uma janela que mostrou isso. Porque o Atlético contratou 2 jogadores sub-23, 2 destaques sul-americanos na mesma janela, né? Não é muito comum, especialmente se a gente analisar o histórico do Atlético. E o mais interessante é que são 2 jogadores complementares na minha visão, como a gente vai mostrar no vídeo daqui a pouquinho, Piva. E André Ribas, nessa questão dos atletas complementares, a gente pode dizer que o Canóbio é aquele cara mais do jogo coletivo, mais aquele cara que vai tentar equilibrar a equipe, e o Thomas Coelho mais aquele das jogadas individuais e vai aparecer com gol, assistência. É esse o caminho, André? Tudo beleza? Tudo certo, Piva? Um abraço para você, para o Guilherme, toda a nossa audiência aqui no De Olho no Jogo. Eu acho que a palavra que melhor define o Canóbio, eu acho que é equilíbrio. É um atleta que vai te ajudar tanto nessa organização ofensiva, tanto chegando hoje no Atlético muito pelo lado direito, né? Sendo um jogador muito intenso, agudo nas chegadas, e defensivamente te entrega muita coisa. É um dos jogadores que consegue ali recompor, correr, ser um cara muito desse coletivo do Atlético, né? Joga muito pro coletivo. E de um outro lado você tem um Coelho, que é um jogador que costuma jogar aberto pelo lado esquerdo, muito do 1 contra 1, de levar para o fundo, tentar o drible e definição, né? É um atleta que muitas vezes procura definição, até às vezes ele acaba exagerando, né? Em ele querer mesmo definir a jogada, algumas finalizações, mas é um jogador já mais de decidir nesse último terço, enquanto o Canóbio já é um jogador de atuar mais para esse coletivo rubro-negro. Digamos assim, então, Guilherme, em outras palavras, enquanto a gente vai ver o Canóbio lá correndo área a área, o torcedor vai brincando, o cara não para de correr, jogador extremamente raçudo, o Coelho vai depender muito ali do resultado e se ele vai marcar um gol, dar uma assistência ou pelo menos criar boas oportunidades. O Coelho não é esse cara que vai voltar para recompor, vai dar um carrinho na linha de fundo para salvar. Ele é esse cara que vai aparecer mais no ataque, mais mostrando ali a qualidade ofensiva, Guilherme. Se fosse para precificar, para utilizar esse termo aí do mercado, os 2 jogadores, eu vejo o Coelho com mais valor de mercado pela capacidade de definição que ele tem. Claro, na prática, no mercado, o Canóbio valeu mais, porque é um cara que conseguiu regularidade, um cara que faz parte da seleção do país dele, e isso obviamente que pode fazer diferença. Mas eu vejo o seguinte, Piva, para mim a principal diferença
é como eles se relacionam com a bola e com o espaço. O Canóbio, ele vai se destacar mais em partidas que o Atlético tem a possibilidade de contra-atacar. Porque é uma questão até simples assim do torcedor raciocinar. Se ele tem como principal característica a velocidade, não parar de correr, ele precisa de espaço para correr. Ele não é um cara que vai fazer um jogo mais associativo, de aproximação, de tabela mais curta, apesar de em alguns momentos até mostrar essa capacidade, mas não é a principal característica. Já o Coelho, ele precisa menos de espaço porque tem maior capacidade de definir as jogadas com a bola no pé, né? E aí do drible mais curto, do 1 contra 1, não jogando em velocidade, mas mesmo enfrentando o adversário que está parado na frente dele, alguns momentos com cobertura, o Coelho é mais esse cara que desequilibra. O Canóbio, para concordar com o André, é o cara que mais equilibra. Por isso que com o Felipão vai ser titular sem dúvida nenhuma, que é o Canóbio. Vai jogar todas praticamente. O Coelho depende da concorrência, que é do Vitinho, que é uma questão importante, né, para esse momento ele ter uma sequência de praticamente um mês jogando, mas vai depender também com qual regularidade ele vai definir jogos, porque é isso que se espera do Coelho, é a característica dele principal. Essa questão do envolvendo ainda, primeiramente, especificamente o Coelho, até no nosso grupo do Telegram, tivemos ali algumas participações do Fernando e do Lucas, perguntando ali muito, será que agora com a lesão do Vitinho, o Coelho vai se firmar como titular do Atlético? Porque teve jogo ali contra o Flamengo, né, que ele acabou nem sendo relacionado. Ali tinha explicação, a limitação de atletas estrangeiros, que o Campeonato Brasileiro tem essa exigência. Mas eu acredito, André, que mais até do que a lesão do Vitinho, o jogo que o Coelho conseguiu fazer aí diante do Libertad, porque assumiu a responsabilidade. Foi o atleta ali que mais finalizou na partida, foi quem abriu o placar e desatou o nó ali no momento. O Atlético estava meio travado, o jogo dependia muito ali das iniciativas do Coelho. Nos bons e nos melhores momentos do Atlético diante do Libertad, né, Piva, a bola passou sempre nos pés dele. Até o Felipão na coletiva falou de ter esse jogo para ele, né, até do Abner trabalhar o corredor, algumas interações com o Coelho por ali. Era uma estratégia do Atlético explorar esse 1 contra 1 dele, essa agressividade que ele tem com a bola. E no primeiro tempo, que o Atlético ofensivamente fez um jogo abaixo ali, não conseguiu muito rodar essa bola, penetrar na defesa do adversário, o Coelho foi o cara que tentou alguma coisa. A bola passou muito por ele, errou bastante ali em alguns passes e até finalizações onde ele poderia ter tido um passe rasteiro na área, uma melhor escolha, mas o jogo passou muito por ele. E no segundo tempo, num lance de enorme felicidade dele, novamente uma tentativa ali de chute, ele foi muito feliz, fez um bonito gol, e eu acho que é o principal que coloca ele para essa posição, a partida do Libertad. Você tem o desfalque do Vitinho, claro, que acaba tendo um peso, é um jogador também de muita agressividade, sempre tem na sua característica esse corte para o meio, uma finalização sempre muito boa, mas a partida do Coelho dá a ele a oportunidade de ter uma sequência nesse time. E eu acredito que, claro, pela lesão do Vitinho, ele é o cara que vai ganhar aí esse espaço pelo lado esquerdo. Eu estava até pensando, Piva, sobre essa questão aí, né, do preço do que o jogador vai entregar. O Canóbio, ele foi o mais caro, né? E normalmente o mais caro, ele é visto como um jogador para decidir jogos. O Canóbio vai decidir menos jogos que o Coelho, tá? Numa sequência normal de temporada. Claro, depende de muita coisa. Mas por característica, o Canóbio vai ter mais uma importância tática de equilibrar a equipe, de fazer o time jogar bem. Jogos grandes, por exemplo, quando o Atlético tiver a chance de atuar mais em contra-ataque, ele é um cara que vai entregar muito, mas ele vai decidir menos partidas. E aí eu acho que é importante que o torcedor, né, André, também entenda essa característica. Porque quando você olha, o jogador mais caro da história do Atlético, era até então, né, antes do Vitor Roque, o jogador mais caro, você espera um cara que faça coisas muito diferentes. O Canóbio é um ótimo jogador, mas ele não vai entregar muita decisão de jogo, né? Ele não vai decidir sozinho, ele vai ajudar o time a vencer jogos, são coisas diferentes.
ele vai ser um ponto nesse equilíbrio, né? Mas é legal comentar sobre isso, Guilherme Piva, porque o torcedor, quando olha a contratação do Canóbio, um jogador que joga no setor ofensivo, então vai chegar aqui para ser o cara, goleador, o cara de decidir jogos. E até depois do jogo ele disse, né, Guilherme, que ele não é atacante, não é ponta, ele é um meia, que vai estar lá para jogar perto da área muitas vezes, para estar organizando esse time, mas não vai ser aquele cara de estar fazendo gol toda hora também. Na entrevista que a gente fez com ele, ainda na chegada, antes da estreia dele mesmo pela Libertadores, ele mesmo já confirmava que se considera um gerador de jogo. E ontem, quando eu tive a oportunidade de conversar ali, depois do jogo, no gramado mesmo com ele, ele disse que não se considera um atacante, nem um extremo, né? Se considera mais um jogador para gerar mesmo o jogo através do meio de campo. Eu nem considero exatamente ele esse cara construtor, tá? Eu acho que ele é um cara que depende do espaço, ele depende da velocidade, ele vai dar profundidade para o time em vários momentos, como deu ontem naquele... E foi o cenário que ele encontrou ali, né? E melhor se viu. Exato. E digamos assim, não sei se vocês concordam comigo, mas se o Coelho, a característica dele, a principal, vai ser ali, serão ali, as principais características dele serão o drible e o arremate, o Canóbio, o que mais me impressiona assim nele, cara, acredito que ele seja o que melhor faz o perde e pressiona nesse time do Atlético. Tem até alguns vídeos ali mostrando muito isso, ele perdia a bola, já ia pressionar, dificultava essa ação do adversário, e o poder de recomposição. Claro, ele consegue ter a capacidade de encontrar alguns passes interessantes, mas acredito que os dois fatores que mais chamem a atenção dele nesse momento acabam sendo essas. Vocês concordam que são os pontos fortes ali dele? Ou alguns dos pontos fortes? Sim, cara, porque a relação com bola do Coelho, a relação com a bola, tá? A capacidade ali de elaborar jogo com a bola do Coelho é mais forte que a do Canóbio. O Canóbio, ele tem essa vantagem física também de ser um cara que consegue correr o tempo todo e ser um jogador inteligente no aspecto tático. Você vê até pela maneira que ele se expressa em relação ao jogo. Ele entende exatamente o que está acontecendo. É um jogador intelectualmente também acima do nível normal. E aí, para fazer esse trabalho muitas vezes, né, de perder e já pressionar, isso depende muito do aspecto mental, né, do cara já mudar a chavinha, perdeu a bola e já muda, não é só uma questão física, é também uma questão física, ele é muito importante. E outra coisa, né, Piva, com o Canóbio, é fácil você pressionar no campo de ataque, porque ele interfere demais na decisão do adversário. Ele vai, no mínimo, constranger o cara para dar um passe diferente, para dar um passe mais forçado, que ele é um cara que sabe pressionar bem. Sem dúvida, porque, claro, ele teve participação aí no gol do Atlético contra a equipe do Ceará, é ele que acha o passe para o Matheus Fernandes. Contra o Flamengo, ele fez uma partida interessante, a gente até viu alguns lances aí, ele dando alguns passes para o Orejuela, mas acredito, André, que não tem como não se impressionar com essa capacidade física dele, porque o cara é o de área a área o tempo todo. Você vai ver ele aparecendo na área para finalizar, depois de aparecendo na outra área para fazer um desarme contra o Libertad, contra o Flamengo. Muitos jogos aí, essas acabaram sendo as principais características dele. Ele é um atleta que se entrega 100% ao jogo, né? Dentro do que passam para ele, que ele precisa fazer, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Se o Felipão passa que ele precisa pressionar essa saída de bola, ele vai ser esse jogador que vai te entregar isso. Ele vai ter que ajudar na recomposição, ele vai recompor toda hora, tentando sempre dificultar ao máximo a vida do defensor. E isso foi uma característica que pegou muito bem, né, com o torcedor do Atlético. Foi o principal ponto que o torcedor viu na chegada dele, que é essa entrega que ele tem ao jogo. Se as coisas não estão dando certo, ele vai se entregar mesmo assim, vai buscar fazer o seu papel taticamente, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É impressionante. Pode ser lá por volta dos 40, 45 minutos, mas se tiver um espaço para ele pressionar, ele vai estar lá correndo, vai estar tentando fazer o seu papel até o minuto final da partida. São atletas aí com características complementares, cada uma atuando por um lado aí no Atlético 2022, com o Luiz Felipe Scolari não vem sendo
diferente. Na live da quarta-feira eu até apontei que eu vejo, se fosse comparar o Canóbio a alguém, seria mais um Ramiro, lá em 2017 no Grêmio, que era esse cara do equilíbrio, esse cara do área a área, fazia seus gols, aparecia dentro da área adversária, mas que também tinha um papel muito importante no sem bola, na recomposição, na pressão. O Coelho, se for comparar a alguém, quem que vocês veem certa semelhança aí no estilo, nas características do argentino de 22 anos? Cara, o Coelho, ele é mais Vitinho do que Canóbio. É mais o cara da jogada individual. Eu acho o Vitinho o mais completo deles, né? O Vitinho consegue fazer coisas que os dois fazem, talvez sem a mesma capacidade física que o Canóbio, mas tem um rendimento mais completo. Acho que a comparação mais direta é mais com o Vitinho, do jogador do drible, do corte para o meio e para a finalização. Né? É o cara que é um extremo que desequilibra. O Canóbio até pode jogar pelo lado, mas não é esse cara que vai desequilibrar o tempo todo. Lá no nosso grupo do Telegram hoje, muitas participações. Hoje o grupo bombou lá. Marcela Ganho entrou na parada, também teve um novo membro, o Gabriel. Então, bastante gente ali participando, o Luiz Petroski, o Lucas Gomes, o Fernando. E um dos questionamentos, André, que eles fizeram aí pra gente, o Bruno também entrou aí recentemente, tem o Pedro Gabriel, o Ricardo Fioroto entrou há pouco, o Henrique. Mas um dos questionamentos que eles fizeram, que pediram para a gente falar aqui, eu acredito que já está meio claro, mas vou te repassar até para a gente caminhar aqui para o final, André. Quem tem o maior poder de definição e de desequilibrar a área adversária? Pelas características, está meio claro aí que é o Coelho, né? O Coelho. Esse é o cara que é capaz de decidir um jogo, tanto pela qualidade que ele tem nesse 1 contra 1, né? Agressividade, é um jogador que sempre busca esse enfrentamento e está tentando finalizar, né? Não, muitas vezes ele não procura ser esse cara de dar assistência, é o cara que vai para cima e já procura a finalização, achar o melhor ângulo, já está concluindo a gol. Então ele é esse cara de ter esse impacto ali no campo de jogo. Deve ser esse cara no Atlético, assim como o Vitinho também é esse jogador, pelas características, até pelo que a gente falou, né, do Canóbio ser mais esse cara do equilíbrio, do coletivo, o Coelho acaba sendo esse cara da decisão. Valeu, André. Valeu, Guilherme de Paula. Fica aí o convite para você que curte aqui o De Olho no Jogo, que acompanhou todo esse conteúdo, deixar o seu like, comentar aí como que você vê Coelho e Canóbio nesse time do Furacão. Participe aqui com a gente, a resenha continua com vocês aqui nos comentários no canal De Olho no Jogo. E fica o convite para você que curte aqui o canal já há algum tempo, que nos acompanha com certa frequência, para virar membro. Basta clicar no botão azul que fica disponibilizado aqui na parte abaixo do vídeo, na descrição. São 2 planos, o fã de Olho no Jogo, R$ 4,99 o valor. Você vai participar de live exclusiva, vai concorrer a prêmio, vai ter ali alguns emojis para você brincar com a gente nas lives aí para toda a galera acompanhar. E tem também a outra modalidade, que é a do análise de olho no jogo, que é R$14,99, que é essa galera que está participando no grupo do Telegram. Tem algumas prioridades, como, por exemplo, sabem antes os conteúdos que a gente vai gravar, já trocam uma ideia com a gente, já nos ajudam também, evidentemente, com alguns apontamentos sobre os temas, fazem questionamentos também. Então, está bem legal o nosso grupo. Tem conteúdos exclusivos para eles, inclusive desse assunto, Canóbio e Coelho, vai rolar conteúdo exclusivo para essa galera do grupo do Telegram, dos jogos da Libertadores da América, que a gente não pode passar as imagens aqui no YouTube. Então, fica o convite para vocês seguirem aqui o De Olho no Jogo, participarem com a gente, sendo uma espécie de sócio de nós aqui no De Olho no Jogo, e também marquem na agenda, porque domingo tem jogos, sábado Coritiba enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa, domingo tem Cianorte, Paraná Clube, Atlético e Avaí, e depois disso tudo, moçada, vai ter aquela tradicional live de domingo. O horário já está definido, é 10h30 da noite, é isso mesmo? Ou o VAR vai mudar o horário? Boa, 10h30. Bora. Então fica o convite, ó, 10h30 da noite, se programem, vem discutir com a gente aqui no De Olho no Jogo, a rodada dos times aqui da capital
nas séries A e D do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos e um bom final de semana.